Olá, amigos! Seja bem-vindo ao canal Palavra de Deus para o Sono. Há momentos na vida em que o que chamávamos de segurança se revela apenas um castelo de areia. E é nesse instante de colapso, quando tudo aquilo que acreditávamos sustentar nossa paz começa a ruir, que a alma percebe o quanto foi iludida por sensações passageiras. A verdade é que vivemos cercados por vozes que nos dizem: se está dando certo, Deus está com você. Mas o Evangelho nunca foi um manual de conforto emocional. É um chamado à consciência, à verdade, ao eterno. E é justamente quando tudo desmorona que a fé verdadeira começa a nascer. Hoje, você vai ser confrontado com a mais simples e mais revolucionária das verdades. Não é nas impressões do presente que sua vida deve se firmar, mas nas certezas eternas da fé. A vida não é um campo de estabilidade, é um campo de decisões. E todo aquele que escolhe caminhar com Cristo será, em algum momento, despojado das falsas seguranças deste mundo. Isso não é maldição, isso é graça. Porque só quando perdemos o chão humano é que aprendemos a andar sobre as águas da confiança divina. A fé não precisa de provas, ela floresce no invisível. E é por isso que muitos não a suportam. Porque ela exige desapego, exige entrega, exige que você viva não mais pelo que sente, mas pelo que sabe. E o que se sabe na fé não muda. É firme, é eterno, é rocha. Se você está aqui, talvez Deus esteja justamente puxando de você aquilo que não te sustenta. Talvez o que parece perda seja na verdade livramento. Talvez o que parece confusão seja apenas o início de um novo entendimento. Neste vídeo, você vai ser levado para além da superfície das emoções. Vai enxergar que a fé não é feita de conforto, mas de convicção. Não é feita de sensações agradáveis, mas de certezas que permanecem, mesmo quando tudo mais se desfaz. E essa verdade tem poder para te libertar da ansiedade que destrói, da dúvida que paralisa e do medo que corrói. Então, se o que você busca é verdade e não distração espiritual, fique até o final, porque a palavra que será compartilhada aqui pode fazer mais do que consolar, ela pode transformar. Esse conteúdo não é mais uma mensagem, é um convite para recomeçar do jeito certo, com os pés firmados no que não se move. E se essa verdade já está tocando sua consciência, não hesite. Se inscreva agora no canal, ative o sininho para receber as notificações e permaneça com a gente nessa jornada. Há algo muito mais profundo te esperando logo adiante. E quem tem ouvidos, ouça. O coração humano tem uma tendência incurável de se apegar às fachadas. Desde cedo, somos ensinados a buscar segurança nas coisas visíveis, como se posses, estabilidade profissional ou mesmo a estrutura familiar fossem sinônimos de paz interior. Mas vem o tempo em que o espírito sopra mais forte e as cascas começam a cair. O que antes dava senso de direção já não aponta para lugar algum. E de repente, o que era chão firme se revela areia movediça. Nesse ponto, muitos se desesperam, mas os que resistem, os que ouvem a voz suave no meio do abismo, são os que começam a descobrir o que é viver pela fé. Foi assim com os discípulos. Caminhavam com Jesus, viam milagres, ouviam verdades que ninguém jamais ousara dizer. Mas ainda estavam presos à ideia de que a segurança viria de fora, de estruturas visíveis. E quando o mestre começou a desconstruir essas ideias, dizendo que os últimos seriam os primeiros, que a verdadeira riqueza estava em abrir mão, que não haveria tronos nesta terra, o chão sumiu. O desconforto tomou conta. O silêncio de Jesus na caminhada rumo a Jerusalém foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. E eles, como muitos de nós hoje, foram tomados de apreensão. É fácil seguir a Cristo quando Ele multiplica pães, cura doentes e acalma tempestades. Difícil é continuar andando quando Ele silencia,
quando vai à frente, decidido, sem explicar. Quando tudo em você grita por respostas, mas ele apenas caminha. E você precisa escolher, ou confia na presença, ou desiste pelo caminho. Esse é o ponto de virada, quando a fé deixa de ser discurso e se torna substância. Quando a impressão de conforto dá lugar à certeza de que, ainda que tudo se cale, ele continua sendo o mesmo, e isso basta. A fé verdadeira não é aquela que se sente, mas a que se vive. É o mergulho no invisível. É a escolha de continuar mesmo sem garantia de vitória humana. É perceber que a maior paz não vem de circunstâncias, mas da convicção inabalável de que Deus está presente, mesmo quando tudo parece ruir. E de fato, Ele está. Ele nunca saiu, mas às vezes Ele se oculta, não para nos punir, mas para nos ensinar a confiar. Quando Ele tira os apoios visíveis, não é para nos enfraquecer, é para nos fortalecer por dentro. Vivemos numa geração acostumada a tratar sensações como bússola. Se está confortável, é bom. Se dói, é errado. Mas o Evangelho não opera por essa lógica rasa. O Evangelho invade a alma como um terremoto e desmonta os andaimes da vaidade, da pretensão e da idolatria disfarçada de oração. Deus não nos chamou para viver confortáveis. Ele nos chamou para viver verdadeiros. E a verdade, às vezes, machuca, desilude, derruba, mas sempre liberta. Quando o Espírito de Deus confronta nossas construções, não é por crueldade, é por amor. É porque só depois da queda dos ídolos, o altar pode ser restaurado. Jesus não escondeu dos seus discípulos o caminho que estava diante deles. Estamos subindo para Jerusalém, disse. E ali, na Cidade Santa, ele seria traído, cuspido, açoitado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Veja o contraste. Jesus entrega uma profecia com detalhes terríveis, mas termina com a certeza da ressurreição. Ele não alimenta expectativas ilusórias, não oferece conforto emocional, oferece realidade, oferece cruz e, além da cruz, vida. Mas a vida não vem sem morte. A glória não vem sem perda. O sentido não nasce sem que o ego morra primeiro. É nesse ponto que muitos desistem, porque a maioria prefere uma mentira acolhedora a uma verdade desconcertante. Preferem promessas doces ao amargo remédio da fé. Mas quem quer viver de fato precisa abrir mão da anestesia do conforto e abraçar a certeza da fé. E isso é um salto sobre o abismo das impressões. Um salto que diz, mesmo sem entender, eu sigo. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu continuo. Porque eu sei quem está comigo. E isso basta. Não há estabilidade no mundo que se compare à firmeza de quem se apoia nas promessas eternas. Tudo o que é visível passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é essa palavra que sustenta o espírito, que renova a esperança, que impede a alma de desmoronar nos dias maus. Por isso, se a sua vida hoje parece ruir, se os pilares estão trincando, se tudo está desabando, não se desespere. Deus está te preparando para um tipo de segurança que o mundo não conhece e que ninguém pode roubar. Não é coincidência que Jesus tenha chamado os discípulos para um canto, fora da estrada, no momento de maior apreensão. Deus nos ensina as maiores verdades nos momentos de maior vulnerabilidade. Quando não temos mais a quem recorrer, nem em que nos apoiar, Ele nos chama para um lugar à parte. E ali, longe do barulho, longe da multidão, Ele fala. Não com promessas de alívio imediato, mas com revelações profundas. Ele revela o que vem adiante, não para nos assustar, mas para nos amadurecer. Na jornada da fé, o abismo não é um erro de percurso, é parte do caminho. Deus permite que passemos pelo vale não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Porque é no vale que descobrimos o que realmente cremos. É no escuro que aprendemos a confiar na voz. Quando a lógica falha, quando a visão se apaga, quando o sentimento desaparece, ali a fé nasce.
E ela nasce como um grito surdo que diz: ainda assim eu creio. É isso que forma um discípulo. Não as promessas fáceis, mas os desertos profundos. E ao contrário do que pensamos, a dor não é sinal de ausência de Deus. Às vezes, ela é justamente a prova da sua presença, porque o Pai disciplina quem ama, e o Espírito convence, confronta, desconstrói, para depois reconstruir com base eterna. Por isso, não fuja da dor. Ouça o que ela está dizendo. Deixe que ela revele o que você idolatrava. Deixe que ela te esvazie da presunção, para que a verdade possa encher o espaço vazio. E se hoje você se sente sem chão, sem mapa, sem rumo, saiba que está mais perto do reino do que imagina. Porque os que têm tudo sob controle não precisam de fé, mas os que perderam o controle, esses estão prontos para confiar. Deus não quer te dar respostas, Ele quer te dar presença. Ele quer que você saiba que Ele está com você no caminho, mesmo quando o caminho passa pela cruz. E se passa pela cruz, é porque a ressurreição está logo depois. A verdadeira fé não é um sentimento positivo, é uma convicção profunda de que Deus é fiel, mesmo quando tudo mais falha. E essa certeza não vem de fora, ela nasce dentro. Ela cresce como uma raiz invisível que sustenta a árvore quando o vento bate forte. A fé não grita, não aparece nas vitrines, não precisa provar nada para ninguém, mas ela resiste. E quem se alimenta dessa certeza aprende a atravessar a vida sem se perder no meio do caos. O problema é que fomos ensinados a confundir fé com sucesso. Achamos que crer é conseguir, que fé é garantia de resultado, mas não é. A fé não garante livramento, garante presença. Ela não impede que a dor venha, garante que a dor não será em vão. E é por isso que os verdadeiros homens e mulheres de fé não são aqueles que têm tudo, mas os que mesmo sem nada permanecem firmes, porque eles sabem, tudo pode ser tirado, menos a presença de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo. A fé. Não a fé como emoção, mas a fé como certeza. A certeza de que o que Deus disse, Ele cumprirá. De que a ressurreição é real, de que o sofrimento é passageiro, de que a cruz é o caminho, mas nunca o fim. E quando essa certeza entra em você, ela muda tudo. Você pode até chorar, mas não desespera. Pode até perder, mas não desiste. Pode até morrer, mas morre com esperança. Essa é a fé que Deus está plantando em você. Uma fé que não depende de confortos, nem de garantias humanas. Uma fé que atravessa a dor com os olhos na eternidade. Que suporta o hoje com os pés firmes no amanhã. Que transforma perdas em sementes e luto em louvor. Essa fé é o maior presente que você pode receber. E ela começa agora, não quando tudo melhorar, mas quando você, mesmo no meio da tempestade, diz: eu confio. A grande diferença entre quem segue Jesus de longe e quem o segue de verdade está em onde cada um fixa os olhos. Os primeiros só enxergam o Calvário. Os outros veem além. Eles veem a pedra rolada. Eles veem o túmulo vazio. Eles veem o Cristo ressuscitado caminhando ao lado. Porque a fé não termina na cruz. Ela começa na ressurreição. E quando essa certeza invade o coração, não há dor que consiga paralisar, nem medo que consiga dominar. Jesus não prometeu conforto, prometeu vida, prometeu presença, prometeu glória, mas depois da cruz. E você precisa decidir se quer apenas consolo ou transformação. Se quer apenas sentir-se bem ou ser feito novo. A ressurreição é o selo de Deus sobre toda dor. É o grito final que diz: valeu a pena. E se você estiver com Ele, tudo o que hoje parece caos será reordenado em luz. Porque quem crê na ressurreição não teme o sepulcro. E é por isso que você não precisa mais viver com medo, nem da dor, nem da perda, nem da morte. Porque nada,
absolutamente nada, poderá te separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem presente, nem futuro, nem demônios, nem tragédias, nem falência, nem solidão. Porque você já foi selado pela ressurreição. E agora você vive como quem já venceu, como quem não precisa mais de falsas garantias, como quem descobriu o segredo da verdadeira liberdade. Então, levante-se, reaja, respire fundo. O chão pode ter sumido, mas o céu continua firme. Deus está com você, e isso basta. Ele é a sua rocha, a sua base, a sua certeza. Alimente-se dessa verdade, porque ela é mais real do que qualquer dor. E quando você decide viver por essa fé, nada mais pode te parar. Porque quem vive da ressurreição não teme mais a morte, nem a vida. Vive com coragem, vive com paz, vive com a certeza que sustenta o mundo. E agora que tudo foi dito, fica uma pergunta inevitável diante de você. Em que base está fundamentada a sua vida? Porque mais cedo ou mais tarde, tudo o que é sustentado pelas impressões do conforto será abalado, e só permanecerá em pé aquilo que estiver firmado nas certezas eternas da fé. Essa não é uma teoria religiosa, é um princípio de sobrevivência da alma. A fé verdadeira não é uma alternativa para os fracos, é o único caminho para os lúcidos. Os que enxergam que o mundo, com todas as suas promessas frágeis, não consegue suportar o peso da existência. E é quando tudo falha, quando as garantias humanas colapsam, que a certeza da ressurreição se torna o chão firme de quem decidiu crer. Não pelas circunstâncias, mas pela convicção inabalável de que Deus é, Deus está e Deus conduz. Portanto, se esta mensagem tocou seu espírito, se algo dentro de você despertou, não ignore esse chamado. Se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que edifica a sua fé. E deixe aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. Amamos saber até onde essa palavra está chegando. Aproveite também para compartilhar seus pedidos de oração. Queremos orar com você, por você, porque aqui, mais do que um canal, somos um povo em caminhada, sustentados pela certeza que não falha, a fé que vence o mundo. Que essa semente brote, cresça e floresça em você. E quando vierem os dias maus, porque virão, você se lembrará. Tudo pode ruir ao redor, mas a palavra permanece, e ela está em você.